sabe que não é fácil passar para a faculdade de medicina. Depois que vocês passam, os estudos continuam. Porque você precisa estar preparado para salvar vidas. A faculdade de medicina exige muito, mas muito mesmo. E às vezes parece que você não vai dar conta. Mas calma, nós também fomos estudantes de medicina como você. Nós viramos a noite estudando como você. Nós ficamos nervosos com as provas como você. Nós sofremos com aquelas disciplinas como você. E foi pensando nos desafios desses 6 anos de faculdade que nós criamos Hoje Aleva. Companheiro ideal para os seus estudos. Com o Jaleco, você tem acesso a mais de 6.000 videoaulas. São 13.000 questões comentadas. Vários e-books, simulado personalizado e conteúdo novo todas as semanas. Com os profissionais mais renomados da medicina. E com a didática certa que vai te ajudar. E o melhor, hein? Você pode acessar tudo isso via site. Ou pelo aplicativo do seu celular. Só no Jaleco tem conteúdos que vão além da faculdade de medicina. Aulas de oratória, empreendedorismo, carreira, inglês para médicos e muito mais. Muito além de te ajudar na faculdade. Nós estamos aqui para te ajudar a ser o profissional que você sempre sonhou. Vem pro Jaleco! Olá, sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia de palestras na Semana Novembro Roxo. A nossa palestrante de hoje será Josiele da Silva Prade, com o tema Cuidados na Alimentação do Bebê Prematuro. Ela possui graduação em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal do Pampa, é graduada em Nutrição pela mesma instituição e especialista em Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição pelo Instituto de Pesquisa e Ensino e Gestão em Saúde. Atualmente é nutricionista residente do Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde, com ênfase em Urgência e Emergência pela Instituição de Ensino Unipampa Uruguaiana. Possui experiência como aluna voluntária em projetos de pesquisa nos diferentes ciclos da vida e é bolsista em projetos de pesquisa com ênfase na área de saúde mental. Desejamos a todos um bom evento. Olá a todos. Estamos no mês de novembro, o mesmo que é comemorado no dia 17, o Dia Mundial da Prematuridade. E hoje, então, nós iremos falar sobre os cuidados na alimentação do bebê prematuro. Eu me chamo Josiele da Silva Prade, eu sou nutricionista e atualmente eu sou residente na área de urgência e emergência. O que é prematuridade, então? Ela é caracterizada como uma síndrome clínica e complexa que deve ser abordada com múltiplas estratégias para a sua prevenção. Ela se inicia já bem antes, né, dessa gestação, né, condicionada pelos fatores socioeconômicos, estilo de vida e atividade de trabalho, que juntos eles irão contribuir nesse nascimento prematuro desta criança. A Organização Mundial da Saúde, ela define o bebê prematuro, ou também pré-termo, como também ele é conhecido, que é todo recém-nascido, nascido vivo, né, oriundo de uma gestação anterior à 37ª semana de idade gestacional, correspondendo a um período menor que 259 dias. Para saber a idade gestacional, a gente vai utilizar o primeiro dia do último período menstrual dessa gestante, para assim definir a gestação, né, a idade gestacional da mesma. A incidência de prematuridade, ela vai depender das características, né, com que essa gestante, e o ambiente, né, que ela está inserida, que vai definir esse nascimento. Esse período neonatal, ele vai corresponder aos primeiros 28 primeiros dias de vida desta criança, e ele está marcado por momentos de profundas modificações e ajustes fisiológicos que irão impor a esse recém-nascido, né, esta vida extrauterina, ela impõe a ele uma capacidade de adaptação cardiocirculatória e também respiratória. A nutrição do recém-nascido, tanto na vida intrauterina como na vida pós-natal, ela é um componente de saúde, né, reflete o componente de saúde e também de crescimento futuro desta criança. Portanto, o aporte de componentes como minerais, vitaminas,
eletrólitos e oligoelementos, eles são fundamentais na prevenção de doenças, assim como tem sido utilizado também no tratamento coadjuvante na terapêutica oferecida a recém-nascido enfermo. Neste contexto, além dos ajustes vitais do nascimento, que essa criança ela tem que se adaptar, ela é marcada também por ajustes e situações de maturidade, né, nos diferentes órgãos e também sistemas, no sistema digestório. Portanto, o objetivo de nutrição no recém-nascido prematuro é suprir as necessidades e promover o crescimento dessa criança adequadamente, sem causar qualquer efeito indesejáveis, né, efeitos relacionados com uma enterocoliite necrosante, uma hiperuremia, ou uma persistência do canal arterial, ou também uma acidose metabólica. Então, nesse sentido, a nutrição ela se faz importante, né, na prevenção de doenças. Então, as principais características, né, morfofuncionais que acomete esse recém-nascido prematuro relacionado ao trato gastrointestinal, né, ele apresenta as suas funções motoras e processos digestórios imaturos ainda. Portanto, pois é no último trimestre da gestação que vai ocorrer esse aprimoramento do sistema digestivo, e as principais alterações que acometem estão as relacionadas na cavidade oral, por exemplo, é a debilidade do processo de sucção, né? Pois o mesmo vai ocorrer a partir da 28ª semana de idade gestacional. E esse processo de coordenação, de sucção e deglutição, ele ocorre a partir da 32ª semana de idade gestacional. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, em relação a essas características morfofuncionais que acometem o prematuro. Relacionada ao esôfago, nós temos essa criança, ela tem uma tendência a apresentar um refluxo gastroesofágico pela presença de maturidade, né, esfincteriana, esse processo do alimento chegar até o estômago, ele está reduzido. E, geralmente, essa criança vai apresentar esse refluxo gastroesofágico. Já no estômago, ela tem uma capacidade gástrica reduzida, levando, né, essa tendência do refluxo. Relacionado ao fígado, o processo de maturidade faz com que há uma reduzida concentração de sais biliares e diminuição da capacidade de conjugar a bile, né? E, com isso, vai resultar na icterícia neonatal, por exemplo, que vai ter um aumento dessa bilirrubina no sangue e também na pele dessa criança, e tornando-se tóxica. Uma vez que não tratada, ela pode ser fatal, né, e chegando pelo cérebro dessa criança e podendo ser até fatal. No intestino, há esse aprimoramento intestinal a partir da 30º trimestre ao terceiro, perdão. O aprimoramento do intestino ele vai ocorrer a partir do 3º trimestre da idade gestacional, embora já existam as velocidades intestinais, porém a motilidade, né, desse funcionamento ele vai ocorrer só a partir do 3º trimestre da idade gestacional. Portanto, a gente precisa entender, né, as características que acometem esse sistema do trato gastrointestinal dessa criança, para poder a gente ofertar um alimento de acordo com as suas características, né, funcionais e de maturidade. Portanto, a nutrição no recém-nascido prematuro, ela é de suma importância, uma vez que ela considera suas características, a sua individualidade, também as doenças, né, a doença que acometem, mesmo que o sistema digestivo ele já esteja apto a receber nutrientes desde muito cedo na vida intrauterina, porém, o nascimento prematuro vai obrigar que esses profissionais de saúde eles ofertem um aporte nutricional adequado, mas, porém, considerando, né, as suas limitações metabólicas, circulatórias e também as neurológicas. Trouxe aqui os principais achados relacionados às características metabólicas, né, que irão acometer essas crianças, relacionados às características em relação aos carboidratos. Há uma tendência à hipoglicemia, né,
pela imaturidade do mecanismo de adaptação ao jejum após o nascimento, com a redução da resposta de liberação de catecolaminas e também a hipoglicemia. Há uma diminuição da gliconeogênese, há uma tendência à redução de reservas de glicogênio hepático e cardíaco, um aumento do consumo de glicose pelo cérebro, há uma desproporção entre cérebro e fígado. O cérebro é um grande consumidor de glicose e o fígado é o produtor, porém há essa desproporção entre os dois, né? O fígado ainda está imaturo para produzir essa quantidade adequada de glicose para a oferta ao cérebro e as demais necessidades fisiológicas. Em contrapartida, nós também temos podemos ter a presença da hiperglicemia, né? Pela produção de insulina ser deficiente ainda, para poder suportar, né, essa demanda energética, né, esse aporte de glicose que está sendo oferecido para esta criança, principalmente no bebê recém-nascido prematuro com muito baixo peso, com crianças recém-nascidas prematuras com baixo peso. Em relação às características metabólicas das proteínas, devido ter essa demanda energética, essa criança apresentar uma demanda energética elevada, porém essas reservas calóricas estão reduzidas, há uma tendência ao catabolismo proteico, provocando o aumento do nível amônio e também ureia e ácido úrico, além de creatinina. Esta imaturidade dos processos enzimáticos do ciclo da ureia tem a tendência a apresentar, né, nessa criança uma hiperamonemia. Com esse processo de imaturidade, há uma redução da atividade de algumas enzimas, né, que impossibilitará a sua capacidade de conversão enzimática. Nesse sentido, algumas aminoácidos não essenciais, eles se tornam essenciais neste momento da prematuridade, né, nesse nascimento prematuro. Quanto às características metabólicas dos lipídios, há uma necessidade, então, de energia, né, proveniente de outras fontes. Então, vai ocorrer uma lipólise nessa criança, principalmente em crianças pequenas para a idade gestacional, com dificuldade de prolongação da cadeia de ácidos graxos, ômega 3 e ômega 6, tornando-os, então, essenciais para esse recém-nascido prematuro, que eles exercem papel relevante na estrutura e transmissão do sistema nervoso central e também na formação da retina. O leite materno, ele é abundante nesses ácidos graxos, porém, essa dificuldade de sucção e também a dificuldade de ordenha desse leite após o nascimento, ele demora um tempo maior para descer, né, o leite materno desse bebê nesta mãe. Então, há necessidade de um aporte, né, por outras fontes, geralmente são as fórmulas infantis, né, de acordo com essas fórmulas que sejam adequadas, né, para crianças prematuras, e ela recebe já esses ácidos graxos, né, suplementados na fórmula, já que exerce um papel importante, né, tanto para a estrutura e função do sistema nervoso central e também para a formação da retina. Em relação às vitaminas e minerais, elas são importantes, né? As características metabólicas delas estão relacionadas com o desempenho e papel-chave no metabolismo intermediário, participam como cofatores, né, em várias rotas metabólicas. Então, nesse sentido que a gente deve conhecer, então, as principais características, né, na hora de ofertar esse tipo de nutrientes para esta criança. As vitaminas, elas exercem um papel muito importante, né, principalmente no funcionamento imunológico, né, então por isso a gente tem que ter um certo cuidado, né, principalmente no bebê recém-nascidos prematuros, né, que ele tem a presença da sua maturidade, com a presença da maturidade, ele precisa ter um certo cuidado na hora de suplementar e a quantidade também do quanto ser ofertado. Trouxe nível de curiosidade, né, do ponto de vista funcional e metabólico das principais alterações que acometem esse recém-nascido prematuro em relação ao transporte de ácidos
ele vai ocorrer a partir da 14ª semana da idade gestacional, e o transporte intestinal de glicose a partir da 18ª semana, e a atividade enzimática, gástrica e pancreática se dá a partir da 20ª semana de idade gestacional, e a secreção de sais e ácidos biliares a partir da 22ª semana de idade gestacional, e o processo de absorção de ácidos graxos ele irá ocorrer a partir da 24ª semana de idade gestacional, e essa capacidade de sucção da criança, ela irá ocorrer a partir da 32ª semana de idade gestacional. Portanto, né, as estratégias nutricionais, elas irão depender de alguns fatores na hora de ofertar esse aporte calórico, né, de acordo com as suas necessidades basais. A gente vai levar em consideração o peso e a idade gestacional dessa criança, e também as morbidades, né, que estão associadas. Portanto, a classificação do recém-nascido de acordo com a idade gestacional, ela é muito importante, né, uma vez para a gente poder conhecer essa criança e saber as suas capacidades fisiológicas, motoras, na hora de ofertar um aporte calórico com as suas necessidades basais. Então, a classificação, né, ela é de acordo com o período da idade gestacional. Posso ter uma criança com uma idade gestacional maior que 42 semanas, crianças a termo de 37 a 41 semanas de idade gestacional. A termo, ela apresenta menor que 37 semanas de idade gestacional. Uma criança pré-termo extremo, ela apresenta de 28 a 36 semanas de idade gestacional, e considerado maturos, né, com imaturidade extrema, menores de 28 semanas de idade gestacional. Ele também é classificado de acordo com o peso, né, ao nascer. Se ele for nascer com um peso menor que 1.000 gramas, ele é considerado um extremo baixo peso, e de 1.000 gramas a 2.499, considerado uma criança com muito baixo peso. De menores de 2.500 gramas, classificado como baixo peso, e quando nasce com peso de 2.500 a 2.999, é considerado um peso insuficiente, né, para a idade gestacional. E crianças que nascem com peso adequado, crianças de 3.000 gramas a 3.999 gramas, né. E uma criança macrossômica é aquelas que nascem acima de 4.000 gramas. Seguindo, então, a classificação desse recém-nascido de acordo com o peso e a idade gestacional, a gente pode classificar ele dentro do percentil, né? Se ele apresentar um percentil menor que 10, ele é classificado como pequeno para a idade gestacional. No percentil 10 a 90, ele é considerado como uma criança adequada para a idade gestacional. E se apresentar um percentil maior que 90, ele é classificado uma criança grande para a idade gestacional. Eu trouxe aqui esse quadro que ele mostra, né, o peso ao nascer em gramas dessa criança, e na parte vertical, e na parte horizontal ele mostra as semanas da idade de gestação. Dentro dessas linhas que apresentam dentro desse quadro, a gente consegue observar, né, 10 a 90% que essa criança é considerada adequada para a idade gestacional. Então, essa classificação do neonato, né, ele vai de acordo com a maturidade e crescimento que ele se apresenta no intrauterino, né. Então, a gente precisa conhecer essa criança dentro do percentil adequado para a idade gestacional. Além de todas aquelas medidas que a gente faz, classificações, a gente precisa classificar essa criança, corrigir a idade dela de acordo com a prematuridade, né?
a idade cronológica dessa criança, ela é igual à idade atual. É importante a gente fazer essa correção, uma vez que os fatores, né, de desenvolvimento dessa criança não são os mesmos de uma criança que nasceria a termo, por exemplo. Então, a gente precisa fazer essa correção, né, considerando quantas semanas faltavam para essa criança nascer, para completar, né, as 40 semanas. Então, a gente utiliza uma fórmula para fazer esse cálculo de idade corrigida. A gente vai utilizar 40 semanas para uma criança que nasceria a termo, e menos a idade gestacional que essa criança nasceu. Por exemplo, trouxe aqui para demonstrar. Um recém-nascido com 32 semanas da idade gestacional aos 3 meses de idade cronológica. Então, como seria? A idade gestacional, né, utilizando a fórmula, 40 semanas menos 32, que é a idade gestacional que essa criança nasceu, vai ser igual, né, tu vai subtrair e vai ter um resultado de 8 semanas. Então, um mês, ele corresponde a 4 semanas, né? Então, 8 semanas são 2 meses de diferença. Então, como é que vai se proceder? A idade corrigida vai ser 3 meses cronológico dessa criança, que ela apresenta hoje, por exemplo, e menos 2 meses de diferença que deu ali de acordo com a fórmula. Então, a idade dessa criança vai ser de 1 mês, e não de 3 meses de idade cronológica. Então, nesse sentido que a gente precisa fazer essa correção da idade dessa criança para poder ver as limitações e não considerar que essa criança ela está tendo um crescimento reduzido, está com déficit nutricional, por exemplo. A gente precisa adaptar ela à atual situação de vida dela, que ela estaria, né, atualmente, e não o que ela contando na idade cronológica que ela nasceu prematura. Então, por isso é importante a gente fazer esse cálculo. Bom, o monitoramento do crescimento desse recém-nascido prematuro, a gente vai fazer através do peso, do comprimento e perímetro cefálico. O peso dessa criança ele deve ser feito diariamente, pelo menos até que essa criança recupere o seu peso de idade gestacional, né, no peso que ele nasceu, digamos assim. E após esse peso, ele deve ser feito 2 vezes por semana. Porém, ele pode ser utilizado diariamente, até para a gente ver quantas gramas essa criança ganha por dia, né? Recomendado em torno de 15 a 30 gramas por dia. Então, a gente consegue fazer esse monitoramento. Relacionado ao comprimento dessa criança e o perímetro cefálico, é recomendado que essa criança ela ganhe em torno de 0,57 a 1 centímetro por semana. E essa medida ela também deve ser aferida 1 vez por semana na prática, né, diária do profissional. Então, para fazer essa classificação do recém-nascido, a gente utiliza as curvas de crescimento prematuro. A gente consegue acompanhar o crescimento dessa criança de acordo com esses gráficos, né, se essa criança está dentro da mediana do que seria a idade gestacional. Então, a partir das 27 semanas, né, incluindo também esses recém-nascidos prematuros com gestação de baixo risco. Então, essas medidas, né, dentro das curvas, né, eu trouxe aqui as curvas de Intergrow, que elas são as curvas, foi desenvolvida por um projeto multicêntrico e multiético, que ele foi desenvolvido por 8 países, que eles avaliam o crescimento dessa criança com o principal objetivo, né, de ver, avaliar a nutrição da criança, a saúde, o crescimento dela, se está ascendendo ou não. Então, isso é importante, então, para a gente conhecer, né, que existem curvas de crescimento de recém-nascidos prematuros. Existem outras, mas eu trouxe essa do Intergrow, que é um projeto que envolveu até 8 países, né, incluindo o Brasil. Devem ser aferidas, então, até atingir as 50 a 64 semanas de idade gestacional corrigida. Então, a gente consegue fazer esse acompanhamento nas curvas até essa idade, né, de vida dessa criança. E após esse acompanhamento, a gente vai utilizar as curvas, né, ofertadas pela Organização Mundial da Saúde, que o Ministério da Saúde nos disponibiliza, que são as curvas de 2006 e 2007.
A avaliação do crescimento desse recém-nascido prematuro, ela se dá em 4 fases, né? Nesse primeiro momento, após o nascimento, essa criança ela tem uma perda de peso em torno de 5 a 10% do peso inicial e vai ocorrer uma redistribuição hidroeletrolítica. Então, nesse primeiro momento. Já na segunda fase, é a fase transitória, que há um ganho de peso discreto, desde que tenha um aporte calórico, proteico, né, adequado, né, pelo menos o mínimo que se espera. Já na terceira fase de crescimento, é considerada a fase de crescimento acelerado, que essa criança já vai estar estável e ela vai estar ganhando peso, e o crescimento dela se apresenta já linear, de acordo com como mostra aqui na imagem que eu trouxe, né? Esse crescimento da criança ele deve ser linear e não apresentar essa curva para baixo, né? Já na quarta fase de crescimento, é a fase de crescimento normal, essa fase de crescimento compensatório, a criança irá ganhar um peso já, o crescimento dela já vai estar de acordo com a criança que nasceu a termo, é o esperado já na quarta fase de crescimento. Portanto, o objetivo da oferta de nutrição no recém-nascido prematuro e recém-nascido prematuros com baixo peso é fornecer as mesmas condições semelhantes a ofertadas no útero materno, né? Principalmente para o sistema neurológico, que é o de maior risco, e também para o crescimento e desenvolvimento dessa criança. Uma vez que essa criança apresenta um baixo aporte nutricional, ele vai levar a uma diminuição das células cerebrais, uma dificuldade de comportamento, da aprendizagem e também da memória. Então, nesse sentido, então, a nutrição ela se faz muito importante, né, e necessária nesse crescimento dessa criança, né, contribui. Trouxe as principais vias para a divulgação dietética nesse período neonatal, que é a via interal, seja ela oral ou sonda. A via oral ela só é possível quando esse recém-nascido ele vai atingir a sua maturidade, a sua capacidade de gerenciar esse processo de sucção e deglutição. Uma vez que ele não consegue fazer, o risco de sufocação, de aspiração, ele é favorável, né? Esse processo de maturidade vai ocorrer a partir da 34ª, 35ª semana de idade gestacional cronológica ou corrigida. Bom, na impossibilidade de alimentação via oral, a gente vai utilizar sonda para alimentar essa criança, seja ela via oral ou nasal. A principal localização vai ser no duodeno ou pós-pilórica, né? Uma vez que a mais frequente que é utilizada é no estômago, mas aquelas crianças que vão precisar de um aporte nutricional enteral por um período mais prolongado, o ideal seria uma sonda pós-pilórica, né, uma nutrição enteral pós-pilórica. A necessidade nutricional no período neonatal, resumidamente, a posição da sonda e o material que vai ser empregado, ele vai depender de alguns fatores. Estão eles relacionados aos fatores como a idade do paciente, a idade gestacional cronológica ou a idade corrigida, o peso desta criança, a doença, né, que a acomete, a tolerância da dieta e o tipo de dieta ofertada, a frequência com que ela vai se alimentar, se é de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, quantas vezes vai ser por dia, e também a consistência dessa dieta ofertada. Então, esquematizando a dieta desse recém-nascido prematuro, né, vai de acordo com o peso. Se apresentar um peso maior de 500 gramas e essa criança estiver estável, a oferta principal é o seio materno, né, em livre demanda, porém, se estiver instável, o leite materno ordenhado ou na ausência, ofertar o leite humano do banco de leite, né, sempre o leite materno. Se a criança apresentar um peso de 2.000 a 2.500 gramas, se prioriza a dieta enteral oferecida via oral, seja no seio materno ou em copinho, ou ainda mais
em mamadeira. A segunda opção, né, depois do seio materno, seria o copinho. A oferta através do copinho. Porém, há um desperdício de leite, já que essa quantidade, né, da ordenha não é muita, é uma quantidade muito pouca, então a mamadeira que mais a gente tem visto na prática, mas porém os benefícios dela já são os contras, né, relacionados à mamadeira, tem uma confusão do bico, né, do bico do seio e dessa mamadeira. A criança acaba aqui confundindo, né, fazendo essa confusão de bicos e acaba que ela não aceita o seio da mãe. Isso gera uma certa frustração e elas acabam que ofertando mais a mamadeira do que o próprio seio materno. Se as crianças apresentarem uma morbidade que impossibilita a administração da dieta via oral, a dieta via sonda ela deve ser de forma exclusiva ou complementar a alimentação via oral. Se essa criança tiver com peso maior que 2.000 gramas, a dieta via sonda na maioria das vezes acertada, né? E é possível nutrir essas crianças apenas pela essa via enteral. Porém, se há necessidade, a gente precisa fazer uma avaliação clínica para ver se essa criança não consegue se alimentar via sonda ou via oral, e aí a necessidade, então, de ofertar uma nutrição lateral. Quando essas crianças apresentarem peso menor que 1.500 gramas a 2.000 gramas, essas crianças, exclusivamente, elas recebem uma alimentação da nutrição parenteral. Então, a necessidade nutricional nesse recém-nascido prematuro, ele vai ser, né, de acordo com as características, a oferta vai ser de acordo com as características, né, que eles apresentam, e são inúmeras características, né, são diferentes nas suas necessidades energéticas e também proteicas, e essa oferta, ela vai depender muito do estado clínico dessa criança, né, na hora de ofertar esse aporte nutricional, seja em necessidades calóricas e também em proteínas. Trouxe aqui um quadro, né, de esquematização de como que é feita a oferta alimentar dessa criança, né, e as crianças prematuras, ela tem uma demanda energética bastante elevada, e trouxe, então, esse quadro que ele traz sobre a recomendação de necessidade energética e proteica nesse recém-nascido prematuro, considerando a taxa metabólica basal, a atividade dessa criança, a termorregulação, os efeitos termogênicos do alimento, a energia na perda fecal e também o crescimento. Tanto em energia via nutrição enteral, em quilocalorias por quilo de peso dia, como também em energias ofertadas por via parenteral, por quilocalorias por quilo de peso ao dia. Então, a necessidade via enteral, a necessidade total de energia gira em torno de 100 a 130 calorias por quilo de peso ao dia, e a necessidade via parenteral é de 85 a 95 quilocalorias por quilo de peso ao dia. A necessidade proteica gira em torno de 3,5 a 4,5 gramas por quilo de peso ao dia nesse recém-nascido prematuro. Quanto à necessidade energética em lactentes e crianças, né, de acordo com as calorias por dia, eu trouxe aqui a nível de cimento em crianças de menores de 1 ano até 10 anos de idade, né, também considerando a taxa metabólica basal, a atividade e crescimento dessa criança, e o total, né, em calorias por quilo de peso ao dia. A recomendação e a meta do aporte enteral desses prematuros, né, eu trouxe essa tabela, que ela traz a recomendação de líquidos, né, a oferta de líquidos é bastante importante nesse recém-nascido prematuro, gira em torno de 135 a 200 ml por quilo de peso ao dia, e energia, né, necessidade energética, gira em torno de 130 a 135 quilocalorias por quilo de peso. As proteínas em gramas, se apresentar um peso menor que 1 quilo, a necessidade de proteínas é de 4 a 4,5 gramas por quilo de peso.
E se apresentar um peso acima de 1 quilo, é de 3,5 a 4 gramas por quilo de peso. Em relação às gorduras, né, os lipídios em gramas, a recomendação é de 4,8 a 6,6 gramas. E em relação aos carboidratos, a recomendação é de 11,6 a 13,2 gramas por quilo de peso ao dia, né? Recomendação de calorias ao dia para esta criança. A necessidade hídrica desse recém-nascido de baixo peso, esquematizando no período, né, até completar uma semana, é o ideal que essa criança receba no primeiro dia de 50 a 60 ml por quilo de peso ao dia, devido a essa desidratação que ele apresenta nesse período neonatal. Então, a oferta, né, de oferta hídrica, a recomendação é que de 50 a 60, embora na prática essa oferta ela seja um pouquinho maior, chegando até 80 ml por quilo de peso ao dia. Essa criança ela se desidrata, então ela, devido ao calor, à temperatura, né, do berço aquecido, o uso de fototerapia, então a necessidade ela vai aumentando conforme os dias, né, dessa criança hospitalizada. Então, no segundo dia, a oferta chega a 90 ml por quilo de peso ao dia, no terceiro dia 120, no quarto 140 e no quinto dia 150. Na semana, essa criança ela deve estar recebendo a necessidade hídrica dela em ml por quilo de peso ao dia, de 150 até 200. Mas, conversando com alguns profissionais médicos, eles comentaram comigo que no máximo eles têm utilizado em torno de 180 ml, mas a recomendação ele chega até a ser ofertado 200 ml por quilo de peso ao dia. Quanto à necessidade de energia e proteína do prematuro, considerando o peso de nascimento, né, eu trouxe aqui também uma outra tabela que ele tem esse prematuro de peso de 500 gramas até 3.000 gramas, a necessidade de energia e também proteínas por gramas por quilo ao dia. O estado energético de uma criança de 500 a 1.000 gramas, 106 calorias por quilo de peso ao dia, e assim ela vai aumentando, né, sucessivamente em decorrência do aumento do peso. As proteínas, inicialmente, a oferta é maior, né, em relação ao peso maior, então quanto maior o peso, menor vai ser o aporte de proteína por quilo de peso ao dia. Trouxe outra tabela que fala sobre a recomendação da dieta integral conforme o peso de nascimento das crianças. Esquematizando nessa tabela o peso do nascimento, o volume que vai se iniciar e o quanto aumentar desse volume, quando aumentar e quanto aumentar, né, de acordo com tudo isso vai de acordo com a avaliação clínica, né, nesse momento, porque a criança em torno de menor que 1.250 gramas vai iniciar com volume de dieta integral em torno de 15 a 20 ml por quilo ao dia, podendo ser evoluído no terceiro dia, né? Mas consegue, de acordo com o estado clínico dela, se estável, ele consegue evoluir até antes do terceiro dia. Quanto que vai ser aumentado dessa dieta? De 10 a 20 ml por quilo ao dia. E assim sucessivamente, para todas as recomendações. Variando, né, de peso dessa criança, conforme o aumento do peso, aumentando, vai também diminuindo os dias, né, ou aumentando os dias da oferta. Em crianças estáveis, maior que 2.500 gramas, o volume inicial é de 50 ml por quilo de peso ao dia. Em crianças cardiopatas, tem que ter uma atenção redobrada, né, para a quantidade de líquido ofertado nessa criança, que chega a ser ofertado de 20 ml por quilo de peso ao dia. E quando aumentar, as crianças cardiopatas elas mantêm um volume inicial por um período maior.
quanto que deve ser aumentado, de 25 a 40 ml por quilo de peso ao dia. Em relação à recomendação de eletrólitos e minerais, né, para prematuros recebendo dieta enteral plena, essa recomendação, o objetivo desse manuseio hidroeletrolítico é prevenir, né, a perda de peso, o tônus muscular e manter o volume vascular, né, que vai possibilitar manutenção, né, da pressão arterial, da pressão cardíaca, do débito urinário, manter o pH. Isso tudo é importante, então, essa reposição hidroeletrolítica dessa criança. Quanto à recomendação de vitaminas, né, para esses prematuros, recebendo essa dieta enteral plena, né, as vitaminas, elas são fundamentais, né, para nosso sistema imunológico, e participam de várias rotas metabólicas e atuam como cofatores, né, em várias reações bioquímicas. Então, é importante, né, receber esse suporte de vitaminas na sua alimentação. E, geralmente, eles utilizam polivitamínicos, né, e tem várias vitaminas ali, de acordo com a recomendação. Os micronutrientes também, eles são bastante importantes, né, a gente atentar para isso. Essas crianças prematuras, elas geralmente elas recebem também esse aporte, né, em relação aos micronutrientes. Então, a necessidade nutricional no período neonatal, ela irá depender da disponibilidade do leite materno da mãe ou, na ausência, a utilização do leite disponibilizado pelo banco de leite humano. Quando não temos essas duas opções, a gente vai utilizar as fórmulas para prematuros, né? São fórmulas já enriquecidas em calorias, em nutrientes, em vitaminas, em minerais, em elementos, já próprio para essa criança que tem essa imaturidade, né? Que teve a sua vida intrauterina interrompida, né? Com o nascimento prematuro. Então, ele precisa de um aporte, né, energético maior, a utilização, então, das fórmulas já específicas para essa idade. E também considerar, né, a especificidade de cada criança, né, tem que considerar também isso, né, por exemplo, uma alergia a uma determinada proteína, isso tudo é importante a gente avaliar. E para a alta hospitalar dessa criança, o que queremos fazer? Então, a fim de segurar a continuidade da recuperação nutricional de forma segura, a gente vai utilizar alguns critérios, né? Esse daqui são as recomendações da Diga Não à Desnutrição Hospitalar Infantil, da Braskem, de 2019, se não me engano, que eles trazem os critérios, então, para a alta hospitalar dessa criança, né? Se ela estiver usando antibiótico, se há possibilidade de ela usar esse antibiótico via oral pós-alta hospitalar, as orientações de suplementação de eletrólitos e minerais e vitaminas por um período maior que 2 semanas. Também considerar a ausência de edemas, se ela apresenta um ganho de peso de 5 a 10 gramas por quilo de peso ao dia, por um período maior que 3 dias consecutivos, se a aceitação da dieta ofertada por no mínimo 2 dias antes da alta, é importante também a gente analisar essa questão, porque se essa criança está conseguindo mamar, seja no seio materno, na mamadeira, ou por outras vias. A gente precisa também adequar essa alimentação dessa criança, né, para poder dar alta. Já em relação ao cuidador, ou pais, ou responsáveis, se eles têm um entendimento, né, das necessidades já em relação ao cuidador ou responsáveis, se eles apresentam entendimento das necessidades dos cuidados dessa criança, se eles têm consciência da importância e da capacidade de oferecer a recomendação prescrita, né, se eles têm esse entendimento, é muito importante, né, se eles vão conseguir seguir depois a alta hospitalar, se eles conseguiram entender o que foi passado para eles, dos cuidados que essa criança necessita, e na presença, né,
de registro completo no prontuário e relatório de alta e posse da família. Então, é importante tudo que se passou com essa criança, é importante ter todos os registros, né, e estar em posse da família, né, isso é importante, até para hospitalar, está tudo escrito na caderneta de vacina da criança, se as vacinas foram feitas em dia, todos esses critérios a gente tem que levar em consideração antes da alta. E na possibilidade efetiva de trazer essa criança, né, no segmento ambulatorial. No caso, essa criança, né, prematura, a gente tem que fazer um encaminhamento, né, via ao cuidado em outros setores, outros segmentos, no caso dos ambulatórios de segmento, ela precisa fazer esse acompanhamento, esse monitoramento com o médico, com o nutricionista, com o fisioterapeuta, com os enfermeiros, com orientações e procedimentos. Então, tudo isso é importante na hora da alta hospitalar, a gente avaliar o contexto todo, tanto relacionado com essa criança e também com esse cuidador, né? Para ver se ele tem esse entendimento e fazer essa referência dessa criança para outro serviço, após a alta hospitalar. Bom, era isso, gente. Espero ter contribuído e ajudado a entender as principais alterações que comete o recém-nascido prematuro, né, e os cuidados com a alimentação desse bebê prematuro. Agradecer a Liga Acadêmica de Saúde Materno-Infantil por esse honroso convite e também agradecer a nutricionista Letícia Ferreira Pires por ter intermediado este contato para que eu realizasse esta palestra. Então fica aí meu contato, meu agradecimento a todos e estou à disposição para qualquer dúvida que tenha e deixo aqui embaixo o meu contato. Muito obrigada e uma ótima semana a todos. Olá, olha eu aqui de novo. E aí, como é que foi a aula? Gostou? Eu espero que sim, porque a gente está fazendo tudo com muito carinho para você. Bom, agora é hora de apresentar a nossa mãe de prematuro. É a hora do nosso depoimento na Semana Novembro Roxo. Hoje quem vai falar um pouquinho pra gente é a Rosângela Escobar Tomé Francisco. E ela é mãe do Miguel Tomé da Silva. Bom, a Rosângela ela é técnica de enfermagem, então além de ter toda essa vivência como mãe, ela também tem um pouco de vivência como profissional e eu espero que vocês gostem do depoimento dela. Vamos lá! Meu nome é Rosângela Escobar Tomé Francisco, eu sou mãe de prematuro, o nome do meu filho é Miguel Tomé da Silva, eu tive ele com 33 semanas de gestação, nasceu com 1,870 kg. Eu tive uma complicação aos 5 meses de gestação, a minha pressão subiu, tive pré-eclâmpsia, né? Eu ganhei ele com 33 semanas, a doutora que eu estava fazendo o meu pré-natal pediu que eu baixasse ao hospital para fazer alguns exames. Eu não sabia que eu ia ter o meu filho já naquele momento, e ela me disse quando eu baixei que eu ia fazer as injeções de corticoide, né? Que se fosse preciso interromper a gestação, que ela ia interromper. E foi o que aconteceu. 2 dias depois, a bolsa já estava secando, e ela disse, eu vou interromper a tua gestação, Rosângela, porque é um sofrimento pro teu bebê. No momento que eu recebi a notícia que ele ia nascer prematuro, foi um choque para mim. Eu disse para a doutora, não, tá pronto. Ela disse, tá sim, fica tranquila que tá tudo certo. Ele precisou de ir para a UTI neonatal, estava tudo arrumado para a chegada dele. Ele foi, não precisou de oxigênio, não precisou de nenhum outro aparelho. Se manteve durante 21 dias na UTI neonatal, sendo bem atendido por todos os profissionais que lá trabalham. Agradeço muito aos profissionais de lá. Depois ele desceu para o 5, né, que é o antigo berçário. Ficou 2 dias e teve alta para casa. Uma das minhas dificuldades nesse período, que foi o dia 8 de dezembro de 2017 que ele nasceu, foi por parte de cesárea, e a minha cesárea complicou, ela infeccionou, foi infectada, né, foi infeccionada, e foi bem difícil, porque eram uns dias bem quente, bem calor, e eu
praticamente passar o dia inteiro no hospital para poder amamentar ele e para ver ele também. E aí eu lembro que um dos médicos de plantão na UTI neonatal pediu que eu não amamentasse porque eu estava com 40 de temperatura. Então foi uns momentos bem complicados, bem difíceis, bem doloridos para mim não poder amamentar meu filho naquele momento. Na alta para casa, quando ele foi para casa, também foi complicado pelo clima, pelo calor que estava. E a cada vez que eu amamentava meu filho, ele tinha vômito. Aí eu levei ele nas consultas na policlínica infantil, disseram que estava bem, que estava tudo normal com ele e que eu continuasse amamentando. Amamentei meu filho durante 2 meses, depois que ele nasceu, e passei a usar fórmula. Depois desse período passei a usar fórmula, alterava com a fórmula e mais o leite materno. Mas essa parte foi uma parte bem complicada para mim, amamentar ele nesse período, porque ele era bem pequenininho, ele saiu do hospital com 2,1 kg e foi bem complicada essa parte assim para mim. Mas é uma alegria, uma felicidade ter meu filho, hoje ele tem quase 3 anos, dia 8 de dezembro ele completa 3 anos, e é uma alegria para mim, é um menino bem inteligente, é um menino bem educado, uma criança bem amável, eu gosto muito do meu filho, amo meu filho. É tudo para mim e digo para as mães, para quem passa por isso, principalmente pela pré-eclâmpsia, né, que tem crianças que nascem até com 600 gramas. Eu sou técnica de enfermagem também e sei como funciona essa parte, sei como é doloroso para a mãe e acabei passando por isso. Então eu digo que a gente tem que confiar e sempre ter fé em Deus, que as coisas tudo vão dar certo. E as crianças são maravilhosas, tem gente que infelizmente na gestação não vai adiante, né, é interrompida, mas graças a Deus a minha foi e meu filho tá aí. A Liga Acadêmica de Saúde Materno-Infantil é uma associação universitária não religiosa, apolítica, sem fins lucrativos. Foi fundada em 19 de agosto de 2017 e possui sede e fórum na Universidade Federal do Pampa. Nossa atuação se estende a todo o município de Uruguaiana e busca orientar e assistir a população em geral, no que tange à saúde materno-infantil, além de oferecer a seus membros participantes condições de aprendizado e aplicação nas áreas de pesquisa, ensino e extensão. Assim, realizamos eventos a fim de fornecer maior assistência à população uruguaianense, como o Novembro Roxo, pois no dia 17 desse mês comemora-se o Dia Mundial da Prematuridade. Em vista disso, a LASME organiza atividades a fim de empoderar e elucidar a população acerca do tema. Bom, para manter a tradição, enquanto evitamos aglomerações, nós organizamos a Semana do Novembro Roxo, como sendo um dos 3 eventos beneficentes propostos pela LASME, para arrecadar fundos que serão revertidos em sua totalidade em cestas básicas e em produtos de higiene. Nós, em conjunto com a Estratégia de Saúde da Família de Uruguaiana, iremos distribuir as doações para as famílias mais carentes no final de 2020. Quem se inscreveu no evento previamente já contribuiu com uma doação e garantiu o certificado no evento. Mas se você quiser, pode contribuir novamente. E se não contribuiu ainda, aqui está a oportunidade. Basta direcionar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto esquerdo inferior da sua tela. Esse aqui, ó. Faça uma leitura do QR Code que lhe direcionará ao link do PicPay da LASME. O aplicativo PicPay é confiável e basta o cadastro do seu cartão de crédito para conseguir fazer a transação. Lembre-se que qualquer valor é válido. Agradecemos imensamente a sua atenção e parceria.